tarde a todos. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Para quem está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que a Seara os acolherá da mesma forma que acolheu aos que estão voltando, como eu. Para quem não me conhece, eu sou Alexei, eu sou um dos trabalhadores da Seara. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 23, finalizar o capítulo 23, que é a estranha moral. Mas antes disso, eu convido a todos a fechar os olhos. Vamos permitindo que a nossa mente se esvazie, se tranquilize, para que assim possamos elevar nosso pensamento ao nosso mestre maior, ao nosso irmão, ao nosso guia, nos ligando a ele e, por consequente, a toda a espiritualidade amiga que nos assiste. Amado mestre, que possamos, através dos seus ensinamentos, de suas palavras, compreender as lições que o Senhor nos trouxe há tanto tempo e, principalmente, de corações abertos, colocá-las em prática. Pedimos à espiritualidade amiga da Seara que nos proteja na tarde de hoje, que todo o trabalho possa ser executado da forma que foi planejado, que os amigos possam intuir os trabalhadores, que eles possam ajudar os irmãos necessitados da melhor forma possível. Graças te damos, Senhor, por todo o seu amor, por todo o seu amparo. Que assim seja. Bom, antes de iniciar o propriamente dito capítulo, me veio isso muito forte esses últimos dias, para a gente conversar um pouquinho sobre o que é o passe. Muitas vezes nós temos esse discurso nas casas espíritas e a gente fala para os nossos amigos assim: nossa, hoje à tarde eu vou tomar um passe. Eu vou num centro espírita qualquer, eu vou tomar um passe, Você nunca ouve, ou ouve muito pouco, alguém que fala assim: nossa, eu vou no centro espírita assistir uma preleção. Muitas vezes nós vamos assistir uma palestra muito específica, que é muito diferente de uma preleção. Então a gente não tem esse hábito de falar: vou assistir uma preleção. Mas por que eu digo isso para vocês? Se nós pudéssemos quantificar a eficiência desse trabalho, do nosso trabalho aqui na Seara, eu diria de 20 a 30% do que a gente faz aqui é o passe. Então quando você vem procurar uma assistência, o passe vai representar só esses 20, 30%. A preleção, os outros 70 e 80%. Então tudo acontece neste momento, neste salão. Por quê? O passe, de uma maneira bem simplória, a espiritualidade, através dos médiuns passistas, vai nos ajudar a reequilibrar nossos centros de força. É o que a gente chama um passe magnético, não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas basicamente é isso, e com o auxílio da espiritualidade amiga, ele se torna um passe até, digamos, espiritual, né? Então a gente tem o auxílio da espiritualidade, mas ele trabalha nos reequilibrando os nossos centros de força. E muitas vezes, se a gente tem alguma interferência, a espiritualidade amiga consegue afastar um pouco essa interferência. Só que, como que a gente mantém esse afastamento? Através da nossa evolução moral. E onde a gente consegue essa evolução moral? Esse conhecimento? Aqui, na preleção. Por isso que ela representa esses 70%, 80%. Quando a gente vai no passe, a gente literalmente recebe essas energias, mas a gente não trabalha com esse conhecimento que a gente adquiriu. É por isso que é muito importante nós virmos para a preleção. E é por isso que eu também convido vocês, lá na frente, tem a escala dos preletores, mas na verdade o que eu quero que vocês vejam é o que vai ser tratado em cada dia. Para que vocês antes, se tiverem a oportunidade, leiam esse capítulo. São capítulos pequenos, passagens pequenas. Por quê? Porque aí vocês vão ter uma interpretação. Eu garanto para vocês que vai ser bem diferente daquilo que eu vou trazer para vocês. Da mesma forma que eu sei, se eu voltar daqui a um ano e a gente falar da mesma coisa, do capítulo 23, estranha moral, eu vou trazer coisas completamente diferentes. Porque a cada leitura que a gente faz do Evangelho, a gente tem uma visão diferente. Nós estamos em momentos da nossa encarnação diferentes. Por isso que
é interessante vocês fazerem esse contraponto. E às vezes vocês leem antes, a gente vem, conversa. Na volta vocês também leem de novo. E falam, nossa, esse ponto eu não peguei, que legal. Esse ponto ele não falou, mas eu entendo assim. E começa a fazer esse estudo. Porque é esse estudo que vai nos ajudar num processo de, por exemplo, de desobsessão. A nossa caminhada para a gente tirar tudo aquilo que as interferências é através disso, colocar isso em prática. Tá? Então vamos lá. Capítulo 23 é o final dele, de 17 a 18, e estranha moral. Antes de a gente falar deste capítulo, é interessante levar alguns pontos que Kardec nos traz no início desse capítulo, que é, nós não devemos interpretar essas passagens ao pé da letra. Por quê? Porque, lembra, Jesus viveu há 2000 anos atrás, ele falava aramaico, com um misto de hebraico, e o aramaico, para vocês terem ideia, tem 12 letras no alfabeto. Então você imagina a quantidade de palavras, ou a falta de palavras que existia na época para expressar algumas coisas. No grego, por exemplo, se eu não me engano, nós temos acho que 5 definições para a palavra de amor. Então o que nós, em português, definimos amor, o grego define em 5 formas de amar. Então você imagina o aramaico, era o contrário, são poucas palavras para muitas definições. Então muito do que nos foi traduzido hoje, nós temos o que eles chamam, o Kardec define como moral estranha, que nos soa de uma forma. Por exemplo, Jesus falar que você tem que ir para a guerra ou odiar os seus pais, os seus irmãos. Como que Jesus só ama vai te falar isso? Então é esse tipo de interpretação que quando a gente lê e estuda, a gente tem que tomar cuidado. E falar assim, nossa, o que realmente ele quis dizer? E é o que a gente traz nesse capítulo. Então ele começa assim, o subtítulo é Deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. A passagem de Lucas, no capítulo 9, no versículo 59 e 60, ele fala assim, Disse o outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vá anunciar o reino de Deus. Nessa passagem, Jesus literalmente nos ensina que nós devemos nos preocupar com a vida espiritual e não com a vida física. E o Evangelho nos traz assim, a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da outra. Nós já sabemos que nós reencarnamos. Então a gente passa no processo numa encarnação, desencarna e volta. E desencarna e volta. Então a pluralidade das existências. E é isso que Jesus nos mostra. Que nós temos que voltar nossos olhos para este momento onde a gente volta para a espiritualidade. Isso não quer dizer que nós devemos abdicar de tudo e fazer, por exemplo, um voto de pobreza e largar, não trabalho mais, não quero mais casa, carro. Não, justamente o contrário. O que nós devemos ter é que o foco de tudo isso é pensando na vida espiritual. Por exemplo, imagine que nós, na verdade assim, a gente tem que entender que quando a gente desencarna, quando a gente volta para a espiritualidade, nós continuamos trabalhando, estudando, fazendo assistência aos outros, aos irmãos, como os amigos espirituais nos auxiliando. Então a vida continua, tá? Então a gente evolui, a gente estuda. Então todo o nosso adiantamento moral, a gente continua caminhando quando nós estamos na espiritualidade. Quando nós encarnamos nos mundos onde nós estamos, de provas e expiações, nada mais é que o momento onde a gente vai testar se aquilo que nós aprendemos na espiritualidade, a gente realmente incorporou aquilo. Imagine que a nossa encarnação é um vestibular. Nós passamos a vida inteira, a gente vai no primário, maternal, não sei como é hoje, tá? Na minha época era assim, primeira série, da quinta, oitava, vestibular, aí a gente vai estudar. Aí toda essa parte desse estudo é a vida espiritual. A gente está lá. Quando a gente encarna, é literalmente o cursinho e o vestibular. Onde a gente vai pôr em prova se tudo que a gente estudou, a gente consegue realmente
falar, aprendi, eu adquiri essa virtude. O que acontece? Como em qualquer vestibular, você pode ir em matérias boas, você pode ser reprovado, você pode ser aprovado. Quando você é aprovado, aquela virtude está dentro de nós. Então aquilo é nosso, a gente não perde mais essa virtude. Então a gente desencarna, reencarna e desencarna e a gente tem. Por exemplo, se eu for uma pessoa que passei no vestibular da paciência, então eu sempre vou carregar essa virtude. Em contrapartida, existem muitas virtudes que nós ainda somos reprovados. Nós tentamos e somos reprovados. Por exemplo, a paciência é um bom exemplo. Eu vim nessa tentando lidar com a paciência, não consigo e sou reprovado. O que vai acontecer com isso? Na próxima encarnação, eu estou na espiritualidade, eu vou trabalhar novamente. Aí eu volto, reencarno e trabalho com paciência. Como eu trabalho isso? Basicamente com os familiares, aqueles mais próximos de nós. Não só os familiares consanguíneos, mas os nossos amigos. É o que Jesus vai nos falar numa passagem, que são os afetos e desafetos estão naquele ciclo bem próximo a nós. E é eles que vão nos auxiliar nessa prova. Vão nos tentar. Muitas vezes eles estão aqui para nos auxiliar com este propósito. A gente pode achar naquele calor da emoção, naquele familiar que a gente não suporta, que ele está ali para me provocar. Mas muitas vezes ele está para nos auxiliar. Porque eu posso provar com uma pessoa, não, agora eu tenho paciência, porque eu consigo aturá-lo. Beleza, passei no vestibular e vamos para a próxima encarnação. Vamos para a próxima virtude. Então nessa passagem, Jesus quer nos falar isso, que nós devemos olhar encarnados para a vida espiritual. Não devemos focar no materialismo. Temos que trabalhar? Temos. Vivemos num mundo material. Nós temos que trabalhar, nós temos que alimentar, a gente tem que ter uma casa, a gente tem que ter um carro, quem tem as possibilidades. O que a gente não pode é almejar ter 5 casas, 10 carros, só dinheiro, não pensar nessa evolução moral, fazer de tudo por esses bens, matar, roubar. É isso que ele fala. Mas não deixar de ter a parte material, faz parte do nosso aprendizado. Seguindo, Jesus nos disse, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Que é justamente isso de pensarmos na parte espiritual, não relegarmos a ela. E se tivermos... As nossas encarnações são muito breves, né? A gente tem ali, quem desencarna muito cedo nem se fala, mas no máximo 80, 90, 100 anos, quando muito. Frente a nossa existência que é milenar. Tá? Então a gente tem que pensar nessa existência milenar. E seguindo, ele fala assim, não vim trazer a paz, mas a divisão. Em Mateus, capítulo 10, no versículo 34 a 36, ele fala assim, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. O homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vim lançar fogo à terra. O que é que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo e quando eu me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos digo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravamente, se acharem numa casa de 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora com a sogra. Lucas 12, 46, 53. Então é justamente isso que nos mostra que nós temos que trabalhar com aquelas pessoas próximas a nós. Seja um familiar, um amigo, uma sogra, um genro, um amigo no trabalho, um colega de trabalho. São pessoas que estão aqui por algum motivo. E vamos além. Provavelmente ela está com a gente porque ela também foi reprovada numa encarnação. Lá atrás. Não passou no vestibular. Não passei numa matéria, ele também não. Estamos próximos. Ok, vamos encarnar juntos.
Vamos trabalhar isso juntos. É por isso que nós temos que aproveitar esta encarnação. A gente ouve muito isso, né? Principalmente no meio espírita. Ah, não, eu sei que eu vou reencarnar mesmo, então não vou trabalhar isso. Deixa para lá, deixa para a próxima. Quando eu voltar, eu vou trabalhar esse problema com essa pessoa, porque nessa eu não estou suportando. Isso é não diria um engano, mas nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Nós vamos reencarnar? Com certeza. Todos nós vamos desencarnar e reencarnar. Só que as faltas aqui cometidas podem nos levar a uma encarnação muito mais dolorosa. Não necessariamente com a mesma pessoa, mas nós passaremos por essa prova. Todas as nossas dificuldades e todas as nossas, vamos chamar, alegrias, conquistas, são obras nossas. Deus não pune ninguém, somos nós que nos punimos. Então, estamos com dificuldades nessa encarnação, por exemplo, eu tenho uma doença grave, uma doença terminal, é porque eu plantei isso em algum momento, nessa encarnação, mas eu sou uma pessoa boa. Então não foi nessa. Foi na anterior? Pode ter sido 10 para trás. Só que nesta encarnação você está apto o suficiente a encarar esta prova novamente. Porque não é uma lei de causa e efeito tão rápida, né? Eu fiz nessa vida, desencarne, na próxima eu estou aqui de novo para resgatar isso. Às vezes a gente não adquiriu as ferramentas necessárias para refazer essa prova. Não deu tempo de estudar neste meio tempo. Então, aí passa uma encarnação, passam 2, passam 3. Lá na frente, a gente resgata ela. Isso a gente vê muito com aquelas interferências dos obsessores. Muitas vezes, os obsessores são de encarnações assim, há 100, 200, 300, 400 anos atrás. E agora ele se afiniza de novo. E ele nos põe à prova. Então, assim, não é uma lei de causa e efeito tão imediata. Então, eu convido vocês, e a mim mesmo, a fazer essa reflexão. Quem são aquelas pessoas, aquelas pedras no nosso caminho? Vamos tentar ao máximo, se não consertar, minimizar essas dificuldades que nós temos com eles. Porque a gente pode voltar numa condição muito pior, que nos impeça de reparar isso tão cedo. E nós ganharemos o que hoje é um familiar, um obsessor no futuro. Jesus nos diz: vim lançar fogo à terra para expungi-la, que é apagar, dos erros e dos preconceitos. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. Eu tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito será triunfante a verdade. Entende por que a moral estranha? Como que você pode imaginar um ser que é todo amor, nos manda colocar fogo na terra? Mas ele fala assim: a guerra sucederá à paz, o ódio dos partidos à fraternidade universal, as trevas do fanatismo à luz da fé esclarecida. E quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá termo à luta fratricida que desmune os filhos do Deus. Quem é o Consolador? O Espírito da Verdade. É a doutrina. Quando ela vem? Quando a humanidade já está mais preparada. Então, se a gente pega a história da humanidade desde Jesus, há 2000 anos atrás, nós tivemos inúmeras guerras, as famosas guerras religiosas, onde foi uma má interpretação dos ensinamentos que eles nos passou. Então o homem não tinha condição, interpretava ao pé da letra. Tivemos essas guerras, a gente evolui nesse sentido e a humanidade passa a entrar num processo que nós estamos agora, que é essa guerra íntima. Que ele fala assim: hoje já passamos a época das guerras religiosas e entramos na segunda parte do que Jesus, em que, através do Espírito da Verdade, nos ensina que devemos lutar contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, as lutas de ordem moral. Então, através do Consolador, Espírito da Verdade, o que nada mais é do que o Evangelho no Espiritismo, codificado por Kardec há quase 200 anos,
que ele vem, os Espíritos vêm mostrando quais são os ensinamentos, qual é a lição moral que Jesus nos trouxe. Há 2000 anos ele trouxe, há 200 anos nós temos isso, e ainda hoje não temos ideia do que ou como nos portar. Seguindo, ele fala assim: o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou, agora as lutas são todas de ordem moral. As primeiras duraram séculos, estes durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, verte de todos os pontos do globo e despertará a consciência daqueles que ainda estão adormecidos. E essa luz é o Espiritismo, que contribui para o progresso do homem através do combate ao materialismo, que é uma chaga da sociedade. O homem perceberá melhor que, por meio do representante, lhe é dado por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Vamos destacar uma coisa: em momento algum, Kardec ou a espiritualidade amiga fala fora do Espiritismo não há salvação. Tá? Fora da caridade não há salvação. Fora de amar o próximo não há salvação. Kardec, através da espiritualidade, só compila esse guia moral, que é hoje onde nós estamos, esta guerra moral contra nós mesmos. É isso que nós temos que ter em mente. Não é no outro, é em nós mesmos. Nós devemos olhar para o espelho e ver o que eu posso mudar, o que eu já evoluí, o que eu ainda tenho que mudar. E é interessante a gente pensar, quando a gente pega o Evangelho, porque ele foi estruturado, como vocês sabem, Kardec era um pedagogo, né? Então ele dividiu basicamente em 4 partes. E são assim, do capítulo 1 ao 6 são os fundamentos. Do capítulo 7 ao 10 são os instrumentos. Do 11 ao 20, as instruções. E a partir do 21, onde nós estamos, 21, 22, 23, nós entramos nos instrutores. No 21 a gente trata dos falsos profetas. No 22 o casamento, que nada mais é do que os companheiros nessa jornada que nós temos que trabalhar. E o 23 é o instrutor do filtro, ou seja, do bom senso, da lógica, da fé raciocinada. Literalmente, não podemos ler ao pé da letra. Precisamos começar a compreender e estudar o que realmente Jesus passou a nos ensinar. Tem uma passagem, tem um poeta muito interessante, ele chama Khalil Gibran. Ele é um árabe. Se eu não me engano, ele foi para os Estados Unidos, morou o tempo inteiro nos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas ele tem uma passagem que ele diz assim: e disse o divino, ama a seu inimigo, e eu obedeci e amei a mim mesmo. É justamente isso que nós temos que ter em mente hoje. Nós já estamos num país que não tem guerras religiosas. Não vou falar que o mundo está erradicado, porque não está, nós sabemos. Mas nós estamos encarnados num país onde nós não temos guerras religiosas. Nós já estamos iniciando essa jornada para essa guerra moral. E é isso que a gente tem que pensar. Quem é nosso inimigo? Eu sou meu inimigo. Por que eu sou meu inimigo? Porque eu faltei naquelas matérias lá atrás e fui reprovado no vestibular. O que eu vou fazer com essa informação? Convido a todos a sentar e estudar aquilo que nós ainda cometemos falta. Olhar para o outro e as faltas do outro, não, vamos olhar para as nossas faltas. E já finalizando, tem uma outra passagem, uma outra reflexão muito interessante de Paulo, do apóstolo Paulo, em Epístola aos Romanos, capítulo 7, de 19 a 21 e o 25. E ele fala assim, há 2000 anos atrás, tá, gente? Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço? Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Em outras palavras,
Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos num mundo de tentações. Nós estamos num mundo onde nós vamos errar. Nós estamos num mundo porque nós erramos. E é isso que ele fala. Mesmo errando, nós temos que ter o olhar lá para frente e ficar ligado que onde eu preciso melhorar, a prova que eu vou fazer. Porque a espiritualidade é no mundo espiritual que a gente vai trabalhar isso. É isso que a gente tem que começar a olhar com mais cuidado. Nos foi dada uma oportunidade muito, eu diria até incrível, de reencarnar. Hoje está tendo uma onda muito grande das pessoas não quererem mais ter filho. Quem não tem filho, o espírito não reencarna. Não tem como, né? É simples. Então, se a gente começa a entrar num processo onde a população já não quer mais filho, devido à quantidade enorme de pessoas encarnadas, como que a gente faz para colocar à prova aquilo que a gente aprendeu? Então, nós não devemos desperdiçar essa encarnação. Não deixe para a próxima o que nós devemos trabalhar hoje. Concordo, tenho certeza que muitas das coisas, quando a gente olha no espelho e faz aquela lista enorme de tudo aquilo que eu tenho que melhorar, pode ser que eu só tenha tempo e eu só tenha condição de trabalhar uma só. Mas se nós trabalharmos essa única, eu garanto que a gente já ganhou essa encarnação. Um exemplo, o Evangelho tem praticamente 400 páginas. Quem sabe a gente desencarna tendo a compreensão, a essência plena de apenas 2, 3 páginas ao todo. Isso para mim já seria uma grande vitória, porque é muito fácil nós estudarmos ou decorarmos o Evangelho. Né? Eu falo assim, nossa, eu vou recitar aqui, olha, o capítulo tal, está lá na página tal, o item tal, o parágrafo tal, e ele fala isso. É lindo. Mas quando a gente decora, a gente põe em prática. A gente entendeu? Decorar é uma coisa, o papagaio sabe falar. Ele compreende o que ele está falando. Então, a compreensão daquilo que a gente tem que trabalhar, é agora que a gente tem que fazer isso. E não olhar o outro. É muito fácil para a gente. Né? Geralmente a gente critica o outro para aquilo que nos aflige, a gente não consegue trabalhar. Então eu convido vocês, hoje, chega em casa, olha no espelho, sinceramente, e fala assim, não, o que eu posso trabalhar? O que eu ainda tenho? Mas vamos ser realistas. Tá? É assim, a gente tem uma estrada quilométrica para caminhar. Vamos pensar naquele próximo passo. Tá? 30 centímetros, 40 centímetros que eu der. É isso que a gente tem que pensar. Como que a gente vai fazer isso? Eu convido a todos através do Evangelho. O Evangelho nada mais é do que o nosso guia moral, através de ensinamentos da espiritualidade amiga, as interpretações que eles nos deram dos ensinamentos de Jesus. Nada mais. O maior mandamento dele, amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Resumindo, a gente ama a Deus, nos ama, para depois amar o nosso próximo. Nós temos que primeiro nos amar. E hoje eu convido vocês a fazer essa reflexão. Como é que eu me amo? Eu acredito que uma das formas de me amar é olhar no espelho e falar assim, não, eu tenho que mudar isso, melhorar isso e aquilo. Vou melhorar pelo outro? Também. Mas a primeira pessoa que a gente tem que realmente melhorar é por nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente melhora por nós mesmos, eu garanto para você, a gente vai estar melhorando para o outro. E vou além, a gente vai servir de exemplo para o outro. E automaticamente o outro se motiva a falar assim, não, ele pode. Ele era impaciente, agora ele é um monge. Eu vou também. O que ele fez? Como ele fez? Como que ele lidou com isso? Vou fazer também. Então, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Para a gente faça essa reflexão. Faça a leitura do Evangelho. E o Evangelho é um livro que a gente vai ter que ler para o resto da encarnação. Toda vez, eu garanto para vocês, toda passagem, toda vez que você relê, você vai falar, nossa, essa página não existia. Eu nem lembrava desse capítulo. Nossa, ele faz isso, fala isso. Aí você volta depois de 1 ano, 2 anos depois, nossa, que legal, tem esse ponto, eu não tinha visto.
discute, conversa. Porque ele vai nos dar este guia moral. Hoje nós temos essa batalha a vencer, nossa evolução moral. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo passe. Nós entendemos que demora um pouco para chamar aqui, mas a gente tenta lá no fundo fazer a coisa fluir da melhor forma possível. Então eu convido, a gente vai deixar a música, mas quem sabe a biblioteca está aqui, vocês podem pegar um livro, fica lendo, fica pensando nisso, tá? Foquem em vocês e no passe também foquem em vocês. Então vamos neste momento pedir à espiritualidade amiga que todas as bênçãos que aqui viemos buscar, nós temos o coração aberto, a alma iluminada para recebê-las. Que todas essas energias salutares, que todos esses ensinamentos do Mestre possam, de alguma forma, nos ajudar em nossa caminhada. Todos temos caminhadas difíceis pela frente, mas compreendemos que cabe a nós trilhá-las da melhor forma possível. A espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje. Graças te damos.